E aí a gente vai subindo até eu chegar no novo processo que Nando Moura, tá? Em uma tática que a gente vai comentar aqui sobre como foi feita. Perdeu novamente na justiça, tá? E assim, não é que tá perdendo, assim. Tá perdendo, sei lá, quem é que jogou ontem que perdeu, Heloísa? Você que tá por dentro da Copa do Mundo. Deixa eu ver. Fala, a Alemanha perdeu ontem. A Alemanha perdeu, não é que nem a Alemanha perdeu ontem, assim. Ele perdeu igual o Brasil perdeu da Alemanha em 2014. Igual o Curaçao. Igual o Curaçao, assim, é vergonhoso. Põe o outro que tá do lado e depois esse, tá? Tá. Então vamos lá. Há cerca de 2 semanas, nós vencemos. Like nessa live, tá, rapaziada? Avisa que a gente tá ao vivo aqui que vai ter anúncio. Importante. Há cerca de 2 semanas, nós vencemos, tá? Um processo, por enquanto, em fase liminar, né? Do Bafo de Imbu, naquele processo que nós movemos sobre os vídeos, onde ele faz imputações de nazismo, de roubo, de crime, dos mais diversos crimes contra membros do MBL. À época, nós tivemos uma decisão de juízo de primeiro grau favorável, né, a nosso pedido liminar para retirada de vídeos desse sujeito. No dia seguinte, ele conseguiu, por meio de um juiz plantonista, suspender aquela decisão e ele gravou vídeos. Eu vou moer vocês na justiça. Eu vou moer. É o ano da colheita. Eu consegui, eu venci. E eu falei, não, nunca venceu. Ele só conseguiu a suspensão daquilo. Pois bem, isso foi julgado por 3 desembargadores, tá, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e os 3, de maneira unânime, confirmaram a decisão do juízo de primeiro grau e manteve, portanto, o nosso pedido liminar aceito, foi deferido e ele terá de remover os seus vídeos sob pena de multa, tá? Então, tá aí, parte da decisão, pode botar na tela, dessa primeira decisão. É necessário e importante proteger possibilidade de expressão de pensamento. Contudo, essa liberdade não pode ser utilizada para, eventualmente, injuriar, difamar ou caluniar outras pessoas, o que ainda não se tem plena condição de afirmar ter ocorrido ou não na espécie dos autos, ou seja, vai ter o julgamento de mérito. Mas, havendo indícios de abuso, pois o conteúdo dos vídeos atingidos pela decisão proferida em primeiro grau não é informativo, não está neles nem mesmo referido que existiriam provas ou elementos precedentemente apurados que dessem embasamento aos discursos proferidos pelo agravante. E aí põe aquela outra partezinha. Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso, restando cassada a tutela antecipada concedida em plantão judiciário. Portanto, já vencemos ali o processo em fase liminar, esse que vocês sabem dos vídeos. Pois bem, veio o segundo. Qual é o segundo processo? Este segundo processo que nós vencemos ontem, tá? Foi o primeiro processo de toda essa briga, tá? Foi um processo movido pelo procurador de Embu das Artes, Luiz Gustavo de Moura Caim, conhecido como Gugu, ou também conhecido como Mamão do Nando Moura. É o mamãozinho do Nando Moura. O Mamão, ele resolveu me processar, foi o primeiro processo movido nesta briga. Ele moveu um processo contra mim pedindo que eu retirasse quase 4 ou 5 vídeos meus do ar do YouTube. Ele alegava, tá? Já pode deixar aí na tela, então, minha querida Heloísa, os que estão acima, que é o do Google, tá? Ele, procurador municipal, ou seja, da elite do funcionalismo público brasileiro, processando eu, um mero professor de geopolítica, um mero professorzinho, né? Fui processado pelo poderoso, exatamente, da Zoom, né? Porque o homem é cego. Peraí, deixa eu ver se é esse. Aí, perfeito. E aí ele me processou, pediu a retirada dos meus vídeos. Ainda não põe, volta pra mim. Pediu a retirada dos meus vídeos, querendo me censurar. E alegando, vejam só, pessoal, que eu fui processado por ele por chamá-lo de péssimo advogado. Porque lembra aquela história que o Nando Moura contava nos vídeos, de que eu recebi recursos da Amanda na campanha e depois devolvi a ela. Lembra aquela história de que nós recebemos doações de certas pessoas e nós mandamos para outros candidatos? Lembra toda essa história mentirosa, vagabunda, canalha? Lembram-se disso? O que aconteceu naquela ocasião? Isso está documentado em matérias de imprensa da época. Nós recebemos um recurso na nossa campanha, que nós olhamos as pessoas que tinham doado, né, eram doações privadas, importante lembrar, que foram feitas ao partido, o partido repassou pra gente, a gente olhou, falou, não, nós não queremos essas doações. O que seria mais simples de fazer naquela ocasião seria dizer, não, opa,
é dinheiro aqui, é doação, é privada, é lícita, beleza, vem. Só que nossa régua é sempre muito alta, a gente é muito Caxias nas coisas que a gente faz, né? E naquele momento a gente falou, não quero doações dessas pessoas aqui, porque tem funcionário público aqui, não quero. Devolvemos pro partido. O partido falou, ok, manda pro candidato fulano de tal e fulano de tal. Beleza, tá bom, tchau. Ou seja, nós recusamos recurso de campanha e este vagabundo tenta fazer alguma ilação. Não, porque vocês mandaram para um candidato que não teve muito voto, então é um esquema de... Não tem esquema nenhum. Nós recusamos recursos. Nós recusamos, tá? E à época ele falou isso daí, né? Com ares de denúncia. Olha o que foi feito, né? Sendo que é tudo público, sendo que nossas contas são aprovadas com louvor em todas as eleições. E eu mostrei, eu mostrei isso em vídeos meus e disse, olha, quem te orientou dessa maneira a dizer que isso é uma denúncia, alguma coisa do tipo, é muito burro, é péssimo advogado. Falei isso. E como está comprovado na internet que o advogado dele é o senhor Google, o senhor Google resolveu me processar por fazer uma crítica ao serviço advocatício que ele presta de assessoria jurídica ao irmão dele. Tentando me censurar, um mero professor de geopolítica sendo censurado por um procurador municipal. Pois bem, ele perdeu, já a liminar lá no início, e agora ele perdeu o mérito do processo. Então esse processo acabou. Esse processo acabou e ele perdeu. E perdeu feio. Perdeu feio. Tomou uma lavada. Põe na tela aqui. Parte da decisão. Outro sim, sobre o fato de ter mencionado que o requerente é detentor de cargo público e recebe remuneração dos cofres públicos, trata-se de informação de conhecimento público, sem acusação direta de que exerce trabalho particular em horário de trabalho e que em razão disso houve prejuízo para a administração pública. Porque eu sempre falei, minha cara Heloísa, que o procurador Gugu Moura, ele presta serviços ao seu irmão em horário comercial. Só que isso está amparado por uma decisão da nossa Suprema Corte. O STF diz que o cara, por mais que ele seja procurador ali, pago com dinheiro público, ele pode ter os trabalhos jurídicos dele ali. E ele advoga pro irmão dele em horário comercial, se for necessário para exercer a sua função de advogado. Eu digo que o irmão dele, pela régua que o irmão dele usa, né? Se uma pessoa que trabalha num gabinete faz um tweet, ele diz que é uma máfia, é um gabinete do ódio, é tudo má, não pode... Mas o irmão dele, sendo procurador, pode advogar pra ele. E pode mesmo. Tem decisão do STF sobre isso. Sempre disse isso. Sempre disse isso. Seguindo. Desta forma, pelo que se extrai do conjunto probatório, o conteúdo dos vídeos postados apresenta cunho eminentemente de resposta à crítica política realizada pelo seu irmão, não estando diretamente relacionado às suas atividades junto à administração municipal. Desce. Por fim, não é demais destacar que as postagens são respostas críticas direcionadas aos vídeos que o irmão do requerente postou em seu canal, e não a pessoa do requerente. Não há qualquer manifestação direcionada de forma específica a ele, a ponto de ofender a sua honra ou imagem. Dessa forma, não caracterizado o ato ilícito praticado pelo requerido, o julgamento pela improcedência do pedido é medida de consequência ante o exposto, julgo improcedente pedido, formulado por período de pororó. Perdeu, né? O grande advogado ali, né, que resolveu tentar, né, me censurar, tirar vídeos meus do ar, perdeu, né? Perdeu. Na situação em análise, verifico que o nome do requerente em nenhum momento foi mencionado nos vídeos, já que quem recebeu as respostas contundentes foi Nando Moura, também detentor de canal na mesma plataforma, e que realiza postagens envolvendo questões políticas! Políticas! Ele faz postagens políticas! Será que ele é um político? Não foi feita acusação de que teria providenciado pesquisas contra o requerido, somente indagações em direito de resposta e claramente imitando a mesma forma de questionamentos que Luiz Fernando de Moura Caim, irmão do requerente, faz em seus vídeos. Ainda que, desce aí, o requerente tivesse participado de pesquisas ou investigação de dados para expor abusos na campanha eleitoral, o que o requerente nega, ele poderia também tê-lo feito, vez que os dados mostrados pelo seu irmão na postagem, bem como no vídeo de resposta do requerido, são provenientes de dados públicos. Qualquer pessoa poderia ter acesso, não se tratando de invasão indevida. Portanto, o fato do requerido fazer suposições de que o requerente tivesse participado nessa pesquisa não implica em dano moral indenizável, nem relevância para conceder um direito de resposta.
Perdeu, o Gugão perdeu, pode tirar esse daí, né? Perdeu, tentou me calar, tentou censurar, um mero professor de geopolítica, perdeu. E é importante lembrar, tá, pessoal, que ele, ainda de maneira a tentar ludibriar o juízo, ele colocou no processo, não, eu não participo disso daí, eu inclusive, o irmão dele disse, eu não concordo com ambos os lados dessa briga. Acho que ambos estão passando do ponto. Eu não vi nenhum vídeo do senhor Nando Moura dizendo que o irmão dele é cúmplice. Cúmplice. Por que ele faz isso com o André Guedes? Por que ele faz isso com o Danilo Gentili? Do qual ele mesmo pediu para os caras não se envolverem na briga, para meses depois ele dizer que os caras são cúmplices, porque eles não tomaram o lado dele. Por que ele não faz isso com o irmão dele? Que colocou na petição que não concorda, colocou na ação contra mim, no processo, que ele não concorda com o irmão dele. Por que ele não faz vídeo contra o irmão dele? Será que o irmão dele é cúmplice? Será? Eu tenho os vídeos completos no meu canal, tá? Que é sobre o processo movido pelo Google, né? Dizendo que eu não posso chamar ele de mau advogado e nem... Ah, tem mais um ponto. Que eu falo que ele fez a pesquisa pro irmão dele, né? Que um advogado fez, né? E... depois ficou comprovada, com a revelação dos últimos cavaleiros, que o senhor Gugu Moura, tá? E ainda vai ter esse processo. Lembra do Douglas? O Douglas e o seu mamão. O Douglas, quem é o Douglas? Pra quem não sabe, o Douglas é um funcionário da Prefeitura de Embu das Artes, da qual eu fiz como cidadão, exercendo minha cidadania, fiz requerimentos de lei de acesso à informação, que qualquer um pode fazer. Perguntando, né? Algumas coisas de interesse público, de funcionários públicos. E à época, o Douglas, que deveria levar em conta o sigilo das informações de quem faz, de um cidadão que está fazendo uma pergunta ao poder público, ele não fez isso. Ele simplesmente pegou e mandou ao poderoso procurador do município, Luiz Gustavo, mostrando a informação, falando, estão fazendo essas perguntas aqui e eu tô respondendo desse jeito aqui, beleza? Ah, não, tá beleza, pode responder desse jeito. Ora, isso é uma violação grave do sigilo, do sigilo funcional deste servidor. Ele deve pagar por isso, tá? Ele cometeu um crime e ele será devidamente representado sobre isso. O senhor Luiz Gustavo também vai ter que explicar como que ele, como procurador, recebe uma informação fruto de uma violação de um sigilo funcional de um servidor e uma pergunta que envolve a ele próprio, e ao invés dele tomar uma atitude de reprimir aquilo que está sendo feito, portanto de agir com ética, neste caso, ele pega a informação e passa para o irmão dele. E o irmão dele passa a informação para um grupo de pessoas que estavam realizando a técnica do brigading, tá? Pesquisa no Google, brigading, pra gente ver a definição certinha, tá? Esse grupo realizava essa tática, que é basicamente o seguinte, né? Exatamente, põe aí na tela. Com aquele zoom maravilhoso, não é mesmo? Aí, ó, a definição, desce aí. Brigading é uma prática online em que um grupo coordenado de usuários atua em conjunto para manipular votações, alterar avaliações, impulsionar ou derrubar conteúdo ou assediar um alvo, tá? Ou seja, o que ele faz sobre isso? Ele reúne várias pessoas, ele começa a tentar descredibilizar uma pessoa, um ato ou um fato, pode voltar para mim, e aí ele descredibiliza aquilo e começa, olha, eu acho que a gente tinha que, por exemplo, mandar isso aqui pro Ministério Público, ó, eu acho que tinha que mandar desse jeito aqui que eu escrevi, pessoal, vamos mandar todo mundo? Vamos mandar lá um monte de e-mail, vamos fazer notícia de fato, vamos... Essa é a tática que ele utiliza. E aí vai lá, né, e essa live aqui também é pra você que é gado de batalha ainda, cara, pra ver como você tá sendo manipulado, e o pior, não é que você tá sendo manipulado por alguém inteligente, você tá sendo manipulado por um idiota, burro, tá? E aí ele faz isso e faz com que a pessoa vá lá e faça uma representação ao Ministério Público, etc. E essa pessoa pode até se dar mal com isso, né? Porque ela tá fazendo uma denunciação falsa. Ela tá levando uma notícia flagrantemente falsa utilizada num ataque coordenado. Então, tomem cuidado com isso. A gente poderia até processar essas pessoas depois da decisão. Poderia. Tem até menor de idade fazendo isso. Tem um vídeo meu lá no gabinete do Guto, que um dia ligou um menino lá, querendo questionar o Guto, sei lá o quê. Aí eu atendi, ele, quem é? É o Renato Batista, ele.
O Renato, poxa, eu achei que ia atender outra pessoa. Eu falei, não, cara, eu trabalho aqui, tá? Liga aqui, o que você quer? E fiz as perguntas pra ele, tadinho, ele não sabia responder o garoto. Não sabia. Ou seja, é um menino menor de idade sendo levado, utilizado como massa de manobra, né, por um imbecil. Coitado, né? Fiquei até com pena dele. Eu ofereci um curso meu de geopolítica pra ele, de graça, pra ele, cara, ver se foca nos estudos aí, ao invés de acreditar em qualquer pilantra que aparece na internet. Enfim, e tem muitos que fizeram essa denúncia que eu vou contar pra vocês agora, menores de idade, fazendo isso, mandaram... Tem outros casos, ele sempre utiliza dessa técnica. Porque se ele fosse macho mesmo, se ele fosse homem, coisa que ele não é, né? Um sujeito que um adversário dele uma vez encontrou ele no shopping, ele saiu correndo e largou a própria esposa pra trás. Pra debater com o cara. É um cara que não é homem. É um cara que não é homem, né? É um frouxo, é um covarde. Se ele fosse homem, ele mesmo fazia a denúncia e protocolava com a cara dele, com a carona dele. E não o fez. Não o fez. Mas ele usa você, irmãozinho de batalha, gadinho de batalha, otário de batalha, acorda. Ele usa você pra fazer isso no lugar dele para atingir os seus objetivos políticos. Então vamos lá. Acho que foi em 2023, não, 2024. Renan Santos teve uma brilhante ideia, como, aliás, é de praxe deste homem brilhante, que foi a ideia do projeto Leve Poços, né? O que ficou conhecido aí como a caixa d'água do MBL, né? Esse foi um projeto idealizado pelo Renan, foi tocado com muito afinco pelo Alexandre, nosso querido Salsicha, tá? E por muitas pessoas que trabalharam dia e noite para esse projeto acontecer. Um projeto muito bonito de levar água para lugares inóspitos, né? E fazer com que aquela água seja utilizada para plantação, né? Para que seja feita a qualificação das pessoas para elas saberem trabalhar com aquilo que elas têm na terra deles, né? E poderem ter uma renda, ou seja, se desenvolver. É um projeto lindo, o projeto do Leve Poços. E este pedaço de ser humano, né? Esse pedaço de ser humano, essa aí o advogado que tá me assistindo deve falar, apesar que contra esse sujeito vale tudo, né? Porque como ele já ultrapassou todos os limites possíveis, né? Qualquer coisa feita contra ele é um direito de resposta, inclusive a decisão do caso do irmão dele comprova isso, né? Então, onde que eu tava mesmo? É muita informação e eu tô muito feliz também. Eu quero ficar dançando aqui a música da Bafim Paralela o tempo inteiro. Sobre Leve Poços e... Leve Poços. Enfim, esse projeto maravilhoso foi feito, tá? E eu vou falar sobre esse processo, porque esse sujeito que nunca fez nada pra ninguém, quando ele faz utilizando outras pessoas pra ele obter um objetivo, né? Ele resolveu atacar um projeto voluntário que a gente tá... né, fazendo um projeto que a gente não ganha nada com isso, muito pelo contrário, tá? Eu vou falar pra vocês hoje aqui que esse é um projeto deficitário pra nós do MBL, tá? Nós estamos em déficit nessa operação, ou seja, a gente está pagando pra ela ocorrer, mas a gente faz isso até com muito gosto, porque é um projeto lindo mesmo, bonito, e a gente tem muito orgulho dele, e é um projeto que a gente quer que no futuro se expanda, tá? Esse sujeito que nunca fez nada pra ninguém resolveu fazer essa estratégia. Vou atacar o projeto. Olha que... nossa, que horror o que eles estão fazendo, né? O cara consegue atacar um projeto feito pra levar água e trabalho pras pessoas. Assim, chega a ser inacreditável. E aí ele utiliza a massa de retardados. Desculpa você, gadinho, que tá assistindo, mas foi usado como um retardado. Isso precisa ser falado pra você. Pra fazer denúncia de um projeto... que, como vocês viram lá, as pessoas lá da região, porra, extremamente gratas, vendo uma perspectiva de futuro, sabe, de poder ter um trabalho digno, de receber mais por aquilo, de trabalhar ali perto da sua casa, de tirar algo do solo dali, enfim. Este processo feito por várias pessoas, ele foi arquivado pelo Ministério Público. E arquivado de maneira... a esculachar os sujeitos que o fizeram.
repito, que poderiam até mesmo ser processados por nós. Mas a gente não vai fazer isso com essas pessoas porque acredito que vocês foram manipulados. Então, esse recado é a você, tá? Que provavelmente vai receber e-mail do andamento disso. Esse recado é você, cara. Você poderia ter feito uma merda na tua vida por causa de um malandro que te utilizou. Porque se ele fosse homem, coisa que eu já disse que ele não é, ele mesmo faria isso com o nome dele. Então põe na tela isso aí. Ementa da decisão do Ministério Público. Suposta irregularidade na campanha Leve Poços, do movimento Renovação Liberal, de arrecadação de recursos e doações para viabilizar obra de acesso à água no Nordeste. Esclarecimentos prestados pelo movimento Renovação Liberal de maneira... Ó, fica de olho no chat aí também, que tem, quando tiver gado aqui, pode mandar para fora do canal. Beleza. Esclarecimentos prestados pelo movimento Renovação Liberal de maneira satisfatória e suficiente. Ausência de indícios suficientes de autoria e de existência de elementos comprobatórios de ato ilícito praticado por agente público. Ausência de justa causa para a instauração de procedimento investigatório. Arquivamento. Eles não quiseram nem investigar. Tem mais. Primeiro começou um negócio dizendo que não, vocês fizeram uma caixa preta, meu. Vocês fizeram uma caixa preta. Onde já se viu uma caixa d'água que é escura? Todo esse projeto foi feito, a gente contratou um agrônomo. A gente teve diversos profissionais envolvidos nesse trabalho. Gente que foi contratada para fazer o melhor trabalho possível, porque esse era o nosso único objetivo, era entregar um projeto bonito para vocês. Vocês já viram o vídeo do projeto Leve Poços. Aquela água é uma água que sim, você pode beber esta água, mas ela é uma água que o objetivo inicial dela é que for utilizado para o agro, é que for utilizado para a terra, para irrigação. E hoje, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, hoje, por coincidência, olha como Deus é maravilhoso, não é? E nos aplica essas maravilhosas coincidências. Hoje iniciou a plantação naquele terreno. Tá? Então a água ali está sendo utilizada, né, para irrigar, etc. E para iniciar a plantação que começou hoje. Ou seja, atingindo o objetivo inicial nosso de utilizar aquela... de levar a água primeiro, né, pro lugar e fazer com que ela fosse utilizada para o desenvolvimento do agro. E aquelas pessoas vão ser capacitadas, né, a utilizar aquela terra, poder trabalhar com aquilo e ter uma renda, enfim, um projeto maravilhoso. Aí no começo, né, era um projeto inicial e o vagabundo ficava dizendo, cadê a nota fiscal, meu? Como se ele fosse, né, um juiz de alguma coisa. Primeiro, de uma iniciativa privada, feita por uma associação privada, num projeto que estava começando e que até agora não terminou. A gente continua tendo gastos para o projeto ser executado, né? E eu vou falar aqui, mas hoje, quanto que a gente conseguiu arrecadar e quanto não, tá? E quanto que a gente está tendo que colocar aqui. E mais, tá, pessoal? A gente sabe que no Brasil não existe esse negócio de sigilo fiscal. A gente sabe que não existe. Então, até por saber, né? Sabendo disso também, tudo que a gente faz é milimetricamente feito da maneira mais transparente possível, mais caxias, mais certinha possível. Todo gastinho, todo não sei o quê, tudo que a gente faz aqui é da maneira mais correta possível. Enfim, então olha só. Sobre o que ele queria, ele não queria a transparência, ele não queria as notas, os extratos. Pois bem, isso foi mostrado, sabe pra quem, o seu pilantra? Pra justiça. Pra justiça. Põe na tela. Começa aí? O movimento Renovação Liberal esclareceu que o dinheiro para a execução do projeto foi arrecadado por doações através de meios formais e rastreáveis, sendo parcialmente custeado com recursos do próprio movimento, ou seja, as doações foram insuficientes ainda, pessoal, para o projeto. E eu quero pedir para você colaborar no projeto, que ele já está fixado aí nos comentários, né, Elo? Sim. No levepostos.com.br, é isso? Não, mbl.org.br/levepostos. mbl.org.br/levepocos, beleza? Se você quiser ajudar esse projeto. Eu vou mostrar mais sobre... Eu tenho vídeos de hoje de lá, tá? Então, sendo parcialmente custeado com recursos do próprio movimento. Juntou extensa documentação
incluindo ata notorial com prints dos sistemas de arrecadação, relatórios e planilhas com a identificação dos doadores, extratos bancários, contratos de prestação de serviço, notas fiscais, comprovantes de pagamento, outorgas de direito de uso de recursos hídricos, fotos e documentos relativos a despesas complementares, demonstrando que possui a comprovação da aplicação dos recursos e das etapas do projeto. Você se fudeu, seu otário de merda, tá? Esse é o problema do sujeito querer medir os outros com a régua dele, tá? Vem com régua de vagabundo medir pessoas honestas, você vai tomar de cara, igual você tá tomando aí da justiça. Põe aí, que tem um restinho ali. A indicação de que qualquer montante dos recursos arrecadados seja proveniente de órgãos públicos e nem mesmo notícias da participação de agentes públicos no projeto no desenvolvimento por movimento social privado. Desse modo, diante dos esclarecimentos prestados pelo Movimento Renovação Liberação, né? Escreveu errado, né? Não há necessidade de intervenção do Ministério Público do Estado de São Paulo na área do patrimônio público social. Contexto fático que não evidenciou o cometimento de atos dolosos que justificam e autorizam a propositura de ação de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Não se vislumbra nesse procedimento razão jurídica para se presumir qualquer irregular por parte de agentes públicos. Tem mais aí disso ainda? Acho que não, acho que esse é o último. Esse era o último, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.